Amém. A paz do Senhor para os irmãos. Estamos aqui nesse momento para gravarmos um estudo para a Semana da Páscoa, com o título Páscoa Judaica e Páscoa Cristã. A professora Alessandra, a professora que tem nos ajudado e contribuído muito com as aulas aqui na escola dominical. Você já conhece, né? E eu queria que você fechasse os seus olhos agora para fazermos uma oração entregando a vida da professora nas mãos do Senhor. Amém? Amém. Deus querido, Deus amado, graças te damos, ó Deus, por podermos estar aqui neste momento, Senhor, para falar, ouvir e aprender da Tua Palavra. Muito Senhor. obrigada. Toma a vida da professora Alessandra nas Tuas mãos, ó Deus querido. Ela tem se colocado à disposição, ó Deus querido, para nos ensinar. Então que o Senhor venha usá-la poderosamente. Amém. Teu Espírito Santo venha usá-la poderosamente, trazendo tranquilidade, trazendo paz, trazendo, Pai querido, discernimento do Teu Espírito Santo para mais um estudo, Deus querido, aqui na nossa escola dominical. Amém. Que o Senhor venha falar através da vida dela poderosamente, Amém, Deus meu querido. Deus, preciso. Nós oramos, te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, por Obrigada. tudo que o Senhor irá se fazer na nossa vida, Amém. porque nós sabemos que o Senhor está no controle de tudo. Amém. Nesta manhã, neste momento, neste dia, te entregamos mais uma vez a vida da professora Alessandra e que o Senhor possa usá-la poderosamente. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, professora? Amém. Que Deus possa te abençoar Obrigada. cada dia mais e mais. Amém. Bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor. Hoje a gente, como o Luciano falou, nós temos uma aula aí especial sobre a questão da Páscoa. E aí nós vamos falar um pouquinho sobre a instituição da Páscoa judaica no Antigo Testamento e a instituição da Páscoa cristã no Antigo Testamento a partir da Páscoa judaica, porque eu já quero deixar isso de início. O que acontece ali em Mateus capítulo 26 e em Lucas capítulo 22? Jesus está sentado com seus discípulos comendo a Páscoa judaica. E aí no meio dessa celebração judaica, porque Jesus é judeu e todos os discípulos também, então em meio ao comer a Páscoa, porque é assim que se fala, né? Vamos comer a Páscoa, comer o cordeiro, as ervas amargas e tudo que faz, tomar o vinho e tudo que fazia parte daquele momento. Jesus está ali com eles, comendo a Páscoa judaica. E aí no meio desse momento, segundo os estudiosos, a Páscoa judaica continha 4 copos do fruto da videira. Esse fruto da videira com uma fermentação muito curta ou com nenhuma fermentação. Por que isso? Porque no momento em que eles saem do Egito, não dera tempo de fermentar nem o pão. Então essa refeição tinha que ser uma refeição muito rápida, por isso que o pão é ázimo ou asmo, um pão sem fermento. E provavelmente esse vinho que a gente vê no texto bíblico, ou é o suco de uva com uma fermentação muito pouca, ou é o suco de uva sem fermentar, devido ao mesmo princípio que acontece no pão. Então isso não isso que eu estou explicando, você não tem essa especificidade no texto bíblico, mas tudo leva a crer que tenha sido dessa forma e que seja dessa forma que se coma a Páscoa. Então, segundo os estudiosos, ali há 4 cálices desse vinho, desse suco de uva, ou desse mosto, que é o vinho novo, ou seja, o vinho com pouca fermentação. Então a gente tem ali esses 4 cálices, e no terceiro cálice, segundo os estudiosos, é que Jesus diz: este é o cálice da nova aliança. Isso você encontra ali em Mateus capítulo 26 ou em Lucas capítulo 22. Então esse é o cálice não da Páscoa judaica, da aliança que foi feita lá no Egito, mas esse é o cálice da nova aliança no meu sangue.
Deu para entender? Então é legal porque a Páscoa cristã ela vai ser instituída em meio à Páscoa judaica. Então não tem como falar de uma, a cristã, sem se falar da outra, a judaica. Então essa aula é para trazer esse esclarecimento, que acho que isso é bastante interessante. Acho não, né? Tenho certeza de que isso é bastante interessante e é legal a gente ter essa aula exatamente nessa semana de Páscoa para poder falar um pouquinho sobre isso. Bem, quando a gente fala em Páscoa, primeiro, né? A gente precisa pensar no nosso calendário. Primeira coisa é essa. Geralmente, a Páscoa acontece de 40 a 46 dias após o Carnaval. Esse momento é chamado de Quaresma. Então, quando a gente fala, mas a Quaresma é da Igreja Católica, como o Domingo de Ramos. O Domingo de Ramos é da Igreja Católica. Não, o Domingo de Ramos é bíblico. É o domingo anterior a esse comer a Páscoa aqui. Outra coisa, esse comer a Páscoa de Jesus com os discípulos, isso está acontecendo na quinta-feira. Então, na quinta-feira à noitinha, 18 horas, ali ao pôr do sol, isso está acontecendo. E no domingo anterior, é o domingo em que Jesus entra em Jerusalém, que é aquele domingo que tem o coro de hosanas, não é isso? E aí a cena maravilhosa, Jesus sendo exaltado como rei, entrando no jumentinho, segundo a profecia de Zacarias, capítulo 9, versículo 9. Olha aí, filha de Sião, o teu rei que vem montado no jumentinho, no filho da jumenta. E aí ele é aclamado com coro de hosanas. Hosana significa salve, no sentido de salvar mesmo. É uma ode, é um canto, é um grito de louvor àquele que vem salvar, àquele que vem libertar. E isso lembra a libertação lá do Egito também. Lembra lá a primeira Páscoa, a Páscoa judaica. Então, Domingo de Ramos é cristão, é calendário cristão. Então, se você é cristão, o Domingo de Ramos faz parte do seu calendário, assim como a Semana Santa e o momento da Quaresma, que é um momento na história da igreja em que você se prepara durante esses 40 a 46 dias para rememorar, para comemorar depois desse momento a Páscoa. Reviver isso, rememorar isso. E essa Quaresma começa com o quê? Com a quarta-feira de cinzas. O irmão Jorge falou na escola dominical, a última aula que a gente teve de escola dominical, o irmão Jorge falou muito sobre a questão do arrependimento. Como é que se mostrava o arrependimento fisicamente no Antigo Testamento? Cinzas. Eles pegavam cinzas, colocavam cinzas sobre a cabeça, eles rasgavam as vestes, eles se prostravam no chão e se sujavam. Então, com aquela terra, tudo isso era sinal de arrependimento. Então, a quarta-feira, só ficou o nome da nossa cultura, quarta-feira de cinzas. Mas a quarta-feira aquelas cinzas significam o início do momento da Quaresma, em que eu me arrependo daquilo que eu fiz, não do carnaval, não de tudo que foi feito no carnaval, mas eu me arrependo dos meus pecados e eu vou tentar viver agora 40 a 46 dias, de maneira que eu seja justo nas minhas atitudes, de maneira que se o pecado vier, que seja um acidente na minha vida e não a manipulação, o querer pecar, mas que nesses 40 a 46 dias eu seja justo o máximo que eu possa, tanto no meu ambiente privado como no meu público, no meu trabalho, na faculdade, nas coisas que eu faça. Então a Quaresma é esse momento que não é
na nossa cultura brasileira isso não é respeitado, a gente não vê isso nas igrejas ditas cristãs. Então a gente precisa também pensar um pouquinho disso, refletir um pouquinho nisso daí e ver como é que está a nossa vida, né? Exatamente como o irmão Jorge trouxe o ensinamento na escola dominical. É preciso se arrepender, e arrependimento significa uma mudança de pensamento, uma mudança de atitude. Então a quaresma é para isso. E um texto muito legal que deveria ser lido na quaresma, e aí você, como a gente está em escola dominical, leia esse texto depois, que é o texto do profeta Isaías, capítulo 58, onde ele fala do jejum que agrada a Deus. E você vai ver lá exatamente o que eu acabei de falar. O jejum que agrada a Deus é um jejum em que eu procuro ser justo naquilo que eu consiga, no máximo de esforço, eu consiga ser justo no meu âmbito privado e no meu âmbito público. E aí ele vai falar, né? O que adianta você inclinar sua cabeça, você colocar cinza, você, né, na cabeça, você se vestir de pano de saco, se você aponta o dedo para o outro, se você não ajuda alguém que necessita. Eu vou voltar nessa tecla. Quem está me acompanhando está vendo que todas as vezes eu entro nessa tecla, eu bato nessa tecla. Estamos passando por uma situação muito complicada. Não é só o coronavírus, não é só a doença, é tudo que isso está trazendo. É toda a questão econômica, a economia do mundo sendo abalada e a economia pessoal sendo abalada. Então, o jejum, segundo Isaías 58, é um jejum que você vai ajudar o outro, você vai desfazer as ataduras da servidão, como diz aqui na minha versão, Isaías capítulo 58, verso 6. Será que não é esse o jejum que escolhi, diz o Senhor, que vocês quebrem as correntes da injustiça, desfaçam as ataduras da servidão, deixem livres os oprimidos e acabem com todo tipo de servidão? Olha o verso 7. Isaías 58, 7. Será que não é também que vocês repartam o seu pão com os famintos e recolham em casa os pobres desabrigados? Vistam os que se encontrarem nus e não voltem as costas ao seu semelhante? Isso era para ser feito no período de jejum. Então olha aqui. O público e o privado, esses dois âmbitos com atos de justiça, atos de misericórdia. Isaías 58, verso 8, mostra a promessa que vem quando a gente age dessa forma aqui, no nosso âmbito privado e no nosso âmbito público. Isaías 58, 8. Então a luz de vocês romperá como a luz do alvorecer, e a sua cura brotará sem demora. Olha como é que Deus fala. E a justiça irá adiante de vocês, e a glória do Senhor será a sua retaguarda. Então vocês pedirão ajuda, e o Senhor responderá. Gritarão por socorro, e Ele dirá: eis-me aqui. Esse foi o verso 9. E continua o 9. Se tirarem do meio de vocês todo tipo de servidão, o dedo que ameaça, a linguagem ofensiva. Verso 10, Isaías 58, 10. Se abrirem o seu coração, ele vai repetir. Olha a aula da professora Alessandra. Se algo se repete no texto bíblico, é porque aquilo era para ficar guardado na memória de quem ouvia o texto. Porque o texto era ouvido naquela época. Então no verso 10 ele retoma o que ele disse no verso 7. Se abrirem o seu coração aos famintos e socorrerem os aflitos, então a luz de vocês nascerá nas trevas, e a escuridão em que vocês se encontram será como a luz do meio-dia. Vou ler o 11. O Senhor os guiará continuamente, Isaías 58, 11, e lhes dará de comer até em lugares áridos, e fortalecerá os seus ossos. Vocês serão como um jardim regado e como um manancial cujas águas nunca secam.
Existe um louvor lindíssimo que diz: não vou calar meus lábios, vou profetizar, sobre tua vida eu vou profetizar, nenhuma maldição te alcançará, e sei que Deus vem em cima, né? Vem sobre ti como um manancial cujas águas nunca faltam. Esse louvor é tirado daqui. Mas quando que isso vai acontecer? Quando a gente abrir o nosso coração, quando a gente se arrepender dos nossos atos, quando a gente, no âmbito privado, a gente não julgar ninguém, a gente tirar as pessoas da opressão no âmbito público e a gente ajudar aqueles que necessitam. Então, se você nesse momento tem essa condição, no meio dessa economia abalada, se você tem essa condição, auxilie. Isso está aqui no YouTube. Então, quero falar da minha igreja. Mas todas as igrejas, nesse momento, é necessário que os pastores chamem a atenção. Pastor Flávio chamou a atenção da igreja, não chamar a atenção brigando, mas trazendo a igreja, a que a igreja viesse aqui e trouxesse a sua oferta, trouxesse o seu alimento, trouxesse o dízimo, porque esse momento é um momento em que muita gente, além do que já se ajuda, muitas outras pessoas estão precisando. E como é que eu vou auxiliar o outro? Através da minha oferta, do meu dízimo ou do quilo que eu trouxer. Então esse é um momento importantíssimo para que a gente possa fazer isso. Bem, passando essa questão do jejum que a gente falou, de quaresma e tudo, vai se chegando o momento em que essa Páscoa vem. Então, quando eu estou tratando de quaresma, quando eu estou tratando de jejum, eu estou falando de algo para a nossa sociedade hoje. Porque isso aí, essa quaresma e esse calendário cristão, isso vai ser instituído a partir do ano 325, no Concílio de Nicéia. E aí ali já se institui a data em que essa Páscoa iria acontecer, por isso que eu falei de 40 a 46 dias depois do Carnaval. Mas antes disso, da questão do Carnaval, existia um calendário de que a Páscoa seria algo entre o dia 22 de março e o dia 24 de abril. Por isso que no seu calendário está escrito lá que a Páscoa é uma festa móvel, não é um feriado fixo, é um feriado móvel. Por quê? Além da questão do Carnaval, e aí eu quero dizer uma coisa, a Quaresma a Páscoa pela igreja no Concílio de Nicéia, ela é instituída antes do Carnaval. Tá? O Carnaval é algo depois, na Idade Média, que vai começar a festa e tudo que evoluiu para os dias de hoje. Então, o Carnaval vai ser instituído depois da Páscoa. Então, a Páscoa é instituída entre o dia 22 de março e o dia 24 de abril, por isso é uma festa móvel, e teria a ver com o momento da lua cheia ali, quando a primavera chega no hemisfério norte. Aqui a gente está no outono, mas no hemisfério norte eles estão na primavera. Então, a primeira lua cheia na primavera, no hemisfério norte, era naquele momento ali que a Páscoa deveria ser comemorada, a partir do século IV depois de Cristo, no Concílio de Nicéia, 325 depois de Cristo. Tá? Então, é importante explicar isso. Aí sim, lá na Idade Média, eles fazem a conta de trás para frente e aí colocam a festa do Carnaval, que também é uma festa móvel. De acordo com a mobilidade da data da Páscoa, institui-se a mobilidade com a data do Carnaval. Tá bem? É importante esclarecer isso. Dito isso, você vai abrir a sua Bíblia em Êxodo capítulo 12. E eu estou abrindo aqui para a gente falar da Páscoa judaica. Êxodo capítulo 12. Hoje a gente está sem quadro, então a gente está falando que aí, mas aí você pode assistir esse vídeo quantas vezes você quiser, você pode anotar.
eu estou tendo cuidado de toda hora estar repetindo o texto bíblico para, de repente, se você pegou num pedaço, você consiga acompanhar. Então, estamos em Êxodo capítulo 12. E eu quero chamar isso de como tudo começou. Como é que essa Páscoa judaica vai ser instituída? Vamos lembrar? O Senhor, Êxodo capítulo 12, versículo 1. O Senhor disse a Moisés e a Arão na terra do Egito. Portanto, eles estão no Egito. Verso 2, Êxodo 12, 2. Este mês será para vocês o principal dos meses. Será o primeiro mês do ano. Então, olha que interessante. No calendário judaico, o primeiro mês é o mês em que a Páscoa foi instituída. O que é essa Páscoa judaica? É a festa da libertação do Egito. E isso é muito bonito. O ano começa com uma comemoração de como o Senhor libertou esse povo. É bacana isso. Pensar num ano novo a partir de que Deus, da notícia de que Deus me libertou daquele que me oprimia, daquele que me atingia, daquele que machucava meu coração. E aí o Senhor liberta esse povo. E é exatamente isso que a gente tem em Êxodo capítulo 12. Então esse mês será para vocês o principal dos meses. Verso 2, será o primeiro mês do ano. Verso 3, falem a toda a congregação de Israel, dizendo: no dia 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Vamos dar uma paradinha aqui? Então, o que a gente tem? Essa festa da Páscoa, o Senhor vai dizer a Moisés que, para ele e para Arão, que aquele mês seria o primeiro mês. Então, o verso 2 diz que aquele mês seria o principal dos meses e o primeiro mês. Como é o nome desse mês? Em Deuteronômio capítulo 16, verso 1, diz que o nome desse mês é Abib, que seria entre março e abril. Esse nome Abib é o nome hebraico. Depois que o povo foi, aí isso é outra aula, depois que o povo foi para o exílio, para o cativeiro na Babilônia, esse mês muda de nome. Esse Abib vai passar a se chamar Nissan. Então, outros textos que não sejam o Deuteronômio 16, verso 1, você vai ver no mês de Nissan, Nissan é a mesma coisa que Abib. É esse tempo aí, entre março e abril, que é o momento em que o ano novo judaico acontece, o mês, o ano ali começa, é o primeiro mês do ano. E aí, continuando, o verso 3 diz que no dia 10 daquele mês, cada um ia tomar para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. E aí vão aparecer agora as características deste cordeiro. Vamos lá. Verso 4 diz assim, Êxodo 12, 4. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então o chefe da família convidará o seu vizinho mais próximo conforme o número de pessoas, conforme cada um puder comer. Por aí vocês calcularão quantos são necessários para o cordeiro. Então olha que interessante, não era para ficar empanturrado do cordeiro, não. Se a família fosse pequena, era para chamar a família vizinha, ou duas, se a família vizinha também fosse pequena, chamar as duas famílias vizinhas, de maneira que aquele cordeiro fosse suficiente para alimentar aquelas pessoas ali, porque não deveria sobrar nada desse cordeiro. Bom, verso 5. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano, podendo também ser um cabrito. Então há uma concessão de que esse cordeiro poderia ser um cabrito.
Vocês guardarão o cordeiro até o 14º dia desse mês. Então vamos voltar. No dia 10, eles iriam pegar o cordeiro. E aí, no dia 14 do mês, 14º dia, eles iriam guardar o cordeiro até ali, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o matará no crepúsculo da tarde. Ou seja, como é que eles iriam examinar que o cordeiro era sem defeito? No decorrer desses 4 dias. No 10º dia eles iam pegar o cordeiro, específico lá, ou o cabrito. E no 14º dia eles iriam matar esse cordeiro. Então, olhou, deu a primeira olhada, não tinha defeito, não, mas de repente o cordeiro apresentasse algum defeito que eles não tinham visto no decorrer desses 4 dias. Só que aqui é tão bonito, né? A gente sabe que esse cordeiro sem defeito algum, sem mácula alguma, já está apontando para João capítulo 1, verso 29, as palavras de João Batista, quando Jesus está vindo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cordeiro de Deus, Jesus, é um cordeiro sem defeito algum, cordeiro sem mácula. Isso já estava sendo apontado em Êxodo capítulo 12, verso 5. Êxodo 12, 7, pegarão um pouco do sangue, matou o cordeiro, pegarão um pouco do sangue e o passarão nas 2 ombreiras e na viga superior da porta. Então, aqui, aqui e aqui, nas casas em que o comerem. Então, preste atenção. Lembra? Se a família fosse pequena, eu chamava a família vizinha. Se essa também fosse pequena, chamaria a outra família vizinha também. Matou o cordeiro, o sangue passaria na casa que está oferecendo, na porta e também na outra casa, nas 2 ombreiras e na viga, e nas casas das famílias que foram convidadas a comer o cordeiro ou o cabrito juntos. Bom, e a gente também sabe que esse sangue que está sendo passado nas portas, lá a gente já tem um modelo que aponta para Jesus. Então, esse sangue seria passado nas 2 ombreiras e na viga da família que convidou para comer o cordeiro ou o cabrito, e também nas 2 ombreiras e na viga das famílias convidadas, para que aquele sangue protegesse. E protegesse de quê? Vamos lá? O que estava acontecendo? O Senhor ia passar, e aí vamos dar um pulinho em Êxodo capítulo 12, a partir do verso 21, quando essa primeira Páscoa vai acontecer. Então vamos dar um salto para lá. Êxodo capítulo 12, a partir do verso 21, Moisés chama os anciãos de Israel, diz para eles o seguinte: que eles escolhessem e pegassem os cordeiros, que eles matassem esses animais para celebrar a Páscoa, que eles pegassem ramos de uma plantinha chamada isopo, que é a mesma plantinha que vai aparecer no Salmo 51, verso 7, Davi vai dizer: purifica-me com isopo, porque essa plantinha era utilizada para isso, para molhar no sangue e aspergir e passar. Então, que eles pegassem esses ramos de isopo, molhassem no sangue que estivesse na bacia, que escorreu ali do cordeiro ou do cabrito, marcassem a viga superior da porta e as ombreiras com esse sangue. E aí ele diz também, Êxodo capítulo 12, finalzinho do verso 22, e que nenhum de vocês saia da porta da sua casa até pela manhã. Agora é que vem o significado da Páscoa. Verso 23, porque o Senhor passará para matar os egípcios. Essa aqui é a última praga, era a 10ª praga enviada, que era a morte dos primogênitos. Então, esse sangue nas ombreiras e na viga
Ele é o sangue que livraria os primogênitos das casas ali, para que quando o anjo da morte passasse, não matasse o primogênito ali. Por que não matasse? Porque alguém já foi morto e o sangue daquele alguém está ali nas ombreiras e na viga da porta. Quem é esse alguém? O cordeiro ou o cabrito. Então, o verso 23 diz que o Senhor passará para matar os egípcios. Quando, porém, ele enxergar o sangue na viga superior da porta e em ambas as ombreiras, o Senhor passará por cima da porta e não permitirá que o destruidor entre na casa de vocês para matá-los. Esse é o significado da Páscoa judaica. O destruidor, o anjo da morte, passará por cima. Então, a palavra Páscoa no hebraico é Pessa. Pessa. O que isso significa? Passagem. Que passagem? Essa passagem do anjo da morte por cima dessa porta em que alguém já tinha morrido. E é legal que em inglês esse Pessa é Passover. E o que é Passover? Passar por cima. É muito interessante perceber isso. E então essa palavra marca este momento. Então, a palavra não marca o momento em que eles comeriam a Páscoa juntos. A palavra marca o momento em que o anjo da morte passaria por cima, veria que alguém ali já morreu, o sangue desse alguém já está ali, então ele não entraria naquela casa. E na casa dos egípcios, a morte entrou e matou todos os primogênitos. Interessante como a palavra de Deus se cumpre em Jesus. Jesus é o Cordeiro de Deus que morreu, que derramou o seu sangue e ele passou por cima da minha casa, que é a minha vida. Tem um louvor que eu gosto muito, a gente está cantando: essa casa é sua casa, nós guardamos ela para você. Não é a casa, essa casa sou eu. E sobre as ombreiras e sobre a viga superior desta casa que sou eu, já tem um sangue passado lá. E aí a morte não vem sobre mim, porque a morte já veio sobre Jesus. A gente está na Sexta-feira Santa para relembrar isso. Só que ele não ficou morto, ele ressuscitou. O cordeiro lá, na Páscoa judaica, morreu, derramou sangue para que fossem livres os primogênitos de cada uma daquelas famílias do povo de Israel. Mas o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, as palavras de João Batista em João capítulo 1, verso 29, não ficou morto. Esse Cordeiro, que é Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, ele ressuscitou. Aleluia por isso. Vamos continuar? Êxodo capítulo 12, verso 24. Portanto, guardem isso por estatuto para vocês e para os seus filhos para sempre. Para sempre. E quando estiverem na terra que o Senhor lhes dará, como prometeu, observem este rito. Que rito? A Páscoa. Todo o rito. Assar o sangue, depois comer o sacrifício da Páscoa, que é comer o cordeiro ou o cabrito. Verso 26, Êxodo 12, 26. Quando os seus filhos perguntarem: que rito é este? Respondam: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor.
que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando matou os egípcios e livrou as nossas casas, porque o sangue já estava derramado lá, alguém já tinha morrido. Então o povo se inclinou e adorou. Verso 28 de Êxodo 12: e os filhos de Israel foram e fizeram como o Senhor havia ordenado a Moisés e a Arão. E aí daí para frente, Êxodo capítulo 12, versículo 29, vai vir o relato da 10ª praga, tudo o que aconteceu, mas os filhos de Israel já tinham sido livres dessa praga, como o Senhor anunciou a partir de Moisés, quando chama os anciãos para que espalhassem essa notícia a todo o povo, para que o povo fizesse e tomasse essa atitude. Então, voltando agora, para a gente fechar essa primeira parte da Páscoa judaica. Voltando então em Êxodo capítulo 12, verso 8. Êxodo 12, 8. Naquela noite, agora já é a refeição. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães sem fermento e ervas amargas. Não comam do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e as vísceras. Não deixem nada do cordeiro, verso 10, até pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã, queimem. Então, primeira coisa, Êxodo 12, verso 3 ao verso 6. Esse cordeiro deveria ser sem defeito. Segunda coisa, Êxodo 12, verso 7. Matassem esse cordeiro e colocassem o sangue nas ombreiras e na viga principal da porta. Terceira coisa, Êxodo 12, verso 8. Esse cordeiro deveria ser assado em fogo. Não devia ser misturado com nada, misturado com água, misturado com nada. Assado direto no fogo. E mais uma coisa interessante, quero dar um pulo no verso 46, Êxodo capítulo 12, verso 46, o cordeiro deverá ser comido numa só casa. Lembra? Convide e numa só casa. Não levem nada da carne para fora da casa, nem lhe quebrem osso nenhum. E quando Jesus está lá na cruz, lá no finalzinho do Evangelho de João, Jesus está lá na cruz e o soldado vem para quebrar as pernas de Jesus, porque era assim que se fazia quando alguém era crucificado, para que a dor daquela pessoa não fosse tão grande. O soldado romano ia lá, quebrava as pernas para que ali desse a hemorragia, porque na cruz o sangue já desceu, né, todo já desceu para os membros inferiores, então quebrasse as pernas para que a pessoa não sofresse tanto e ali desse uma hemorragia e morresse mais rápido. Quando o soldado vai lá para quebrar as pernas de Jesus e dos dois ladrões que morreram ao seu lado, Jesus já está morto. E aí o narrador do Evangelho de João diz: porque está escrito, nenhum dos seus ossos será quebrado. Nenhum dos ossos de quem? Do cordeiro, lá de Êxodo 12, versículo 46. Tá bem? Então, vamos lembrar disso. E Êxodo capítulo 2, verso 10, Êxodo 12, verso 10, diz que nada ficaria desse cordeiro. Continuando, Êxodo 12, verso 11. É assim que vocês devem comê-lo, já prontos para viajar, com as sandálias nos pés e o cajado na mão. Comam depressa, é a Páscoa do Senhor. Então, segundo os estudiosos, é por causa disso que eles comem a Páscoa com um pão sem fermento. Porque naquela época era a fermentação natural. E para fazer fermentação natural, dura um tempo. E esse tempo da fermentação natural não daria para eles ficarem esperando, porque a Páscoa
Páscoa deveria ser comida rápido, porque aquela refeição os sustentaria para o momento em que eles sairiam do Egito. A caminhada até chegar ao Mar Vermelho e depois dali em diante. E é interessante que é uma refeição completa, né? Você tem carne, proteína, você tem carboidrato, você tem pão. E uma coisa que eu acho legal, aí os nutricionistas de plantão me auxiliem, que estão assistindo, ervas amargas. Me parece que isso seria até para auxiliar na digestão desta carne de cordeiro, porque carne de cordeiro ou de cabrito é uma carne de digestão mais difícil. E aí eu fico pensando na sabedoria de Deus, porque existe a simbologia das ervas amargas? Sim, existe uma simbologia de que é para pensar na amargura do Egito, mas e fisiologicamente? Deus não faz nada sem um propósito. Então a gente tem uma refeição completa aí. Então eles deveriam comer depressa e prontos, sandálias nos pés, cajado na mão, cajado para ajudar na caminhada. E isso é a Páscoa do Senhor. Então é legal pensar. Por isso que eu falei, o texto bíblico, aqui em Êxodo capítulo 12, não tem nenhuma menção ao fruto da videira. Não tem menção a suco de uva, nem a vinho. Só que em Mateus 26 e em Lucas 22, a gente tem essa menção. E como eu falei, segundo os estudiosos, ali havia 4 cálices de vinho. Então, provavelmente, esse vinho ou é o mosto, o vinho novo com fermentação muito pequena, ou é o suco de uva sem fermentação alguma, fermentação natural, né? Sem a fermentação alguma para representar também essa rapidez. E uma coisa, fermento aqui, pão sem fermento não tem nada a ver, o fermento aqui não tem nada a ver com negatividade. Essa questão do fermento, que depois vai ser visto como algo negativo, isso é muito posterior. Pão sem fermento aqui é exatamente por isso, para demonstrar a rapidez com que esse fato aconteceria. Então eles se alimentariam e logo depois eles sairiam do Egito. Verso 12. Porque naquela noite, Êxodo 12, 12, naquela noite passarei pela terra do Egito e matarei na terra do Egito todos os primogênitos, tanto das pessoas como dos animais. E esse que era a 10ª praga. E executarei juízo sobre todos os deuses do Egito, eu sou o Senhor. Verso 13, o sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês se encontram. Quando eu vir o sangue, passarei por vocês, passarei por cima. Pass over, passarei por vocês. E não haverá entre vocês praga destruidora quando eu ferir a terra do Egito. Esse dia lhes será por memorial e vocês o celebrarão como solenidade ao Senhor. De geração em geração, vocês celebrarão este dia por estatuto perpétuo. E aí na sua casa, depois, você vai ler Êxodo capítulo 12, do verso 15 até o verso 20, onde tem mais umas considerações aí. E continua lendo Êxodo 12, do verso 21 em diante, até o verso 28, que a gente já leu aqui. E depois Êxodo 12, capítulo 12, versículo 29, até o final, versículo 50, em que você tem toda a questão da praga, a saída dos filhos de Israel do Egito e mais instruções sobre essa Páscoa, das quais eu já li algumas coisas aqui. Então é importante perceber isso. A gente tem essa Páscoa que, na verdade, o valor dela está nesse passar por cima, essa morte, esse anjo da morte que passa por cima das portas do povo, esse povo que já fez com que acontecesse uma morte ali, já matou um cordeiro ali. Então ali alguém já morreu, então ele passa por cima. Isso é o mais importante para o povo de Israel, para que o povo se lembrasse. E
logo após isso, a questão dessa refeição, esse cordeiro assado, essas ervas amargas, esse pão sem fermento e as orações, os cânticos, as bênçãos que seriam feitas ali no meio dessa refeição, os agradecimentos. Então, assim a gente encerra essa primeira parte dessa questão da Páscoa, tá bem? Então, o pessoal comeria nas famílias e aí convidaria uma outra família. E eu não posso deixar, vamos fazer de conta agora que é uma nota de rodapé dessa primeira parte da aula. Não posso deixar de falar que a partir do reinado de Josias, e o reinado de Josias está em 2º livro dos Reis, capítulo 22, a gente vai ter uma celebração da Páscoa, só que ali todo Israel é convocado a celebrar a Páscoa do Senhor, a vir a Jerusalém. Ali a gente está mais ou menos entre o ano 640 e 609 antes de Cristo. Já passou muito tempo, né? O povo de Israel sai do Egito mais ou menos no ano 1200, ali na década de 80 do ano 1200. Então, mais ou menos no ano 1280 antes de Cristo, o povo de Israel sai do Egito. Portanto, 600 anos depois, já no reinado de Josias, Josias convoca todo o povo para uma Páscoa. Então, leia lá depois e você vai ver que nunca antes houve uma Páscoa tão alegre como aquela e nunca depois, até o momento em que o narrador está contando essa Páscoa, houve uma Páscoa tão alegre como aquela do reinado de Josias. Então, a partir ali do reinado de Josias, 2º livro dos Reis, capítulo 22, essa Páscoa passa a ser em Jerusalém. Então, há uma peregrinação para Jerusalém. Por que é importante eu falar isso? Porque isso faz com que a gente vá para a Páscoa na época de Jesus. Está todo mundo em Jerusalém vindo para comer a Páscoa, para comemorar a Páscoa, para relembrar a festa da libertação que acontecera lá no Egito há muito tempo atrás. Tá bom? Então essa é a primeira parte.